Neste vídeo você aprende a criar um gerador de terrenos automático. Como isso funciona? Eu tenho aqui um layout criado e você pode perceber que ele não possui um level já desenhado nele. Só há aqui o background, um veículo que eu pré-configurei, umas pedras com physics. Vamos dar play na aplicação. E o terreno aparece gerado. Randomicamente, ele não é pré-configurado. Cada vez que você entrar no jogo, ele vai se desenhar de uma forma diferente. Isso é útil para jogos desse estilo do caminhão, jogos de moto, jogos de bicicleta, de skate. Qualquer veículo você pode adaptar nesse terreno. Neste exemplo que eu estou usando, eu configurei esse caminhão e essas pedras, e o objetivo desse jogo seria chegar ao final do percurso com todas as pedras em cima da caçamba, acelerando e reduzindo com os botões do mouse. Para criar um sistema como esse, você precisa de tilesets que vão compor aos pedaços do terreno. A programação vai randomizar qual pedaço deve entrar no seu lugar correto. Só que como você vai saber criar isso? Eu vou estar disponibilizando o molde desses terrenos na descrição do vídeo. Esse pedaço do tileset corresponde ao pedaço geral, ao pedaço que vai se repetir abaixo da formação do terreno, que consiste em apenas uma linha. Eu configurei o construct para 64 para 64 de grade. O tamanho horizontal do palco para 20.000. A ideia desse tileset é encontrar cada parte do tileset sem haver desnível do terreno. Ou seja, o tileset 1 da grid 1, que corresponde a o início do terreno ao meio e destino para o meio. Logo, ele se encontra com o tileset 2, que é início no meio, destino em cima. E o seu correspondente terminador, que é meio, destino para baixo. Ou seja, o tileset do meio vai para cima e vai para baixo. Logo, o tileset 2, que é o que destina para cima, se encontra com o tileset 5, que o seu início é em cima. Logo, ele também possui as suas partes. Tileset de início cima, destina em cima. Destina também para o meio e destina também para baixo. São 3 pontos de início e término. Por sua vez, o tileset baixo termina em baixo, termina no meio e termina em cima. Perceba que esse tileset que termina em cima combina também com o tileset de cima, assim como o do meio que terminou em cima. Por sua vez, o tileset 6, que termina no meio, combina tanto com o tileset 1 com o tileset 3, porque os dois se iniciam no meio. Usando esse mod, crie o seu tileset do seu jeito ou adquira na descrição do vídeo os meus tilesets. Crie um objeto sprite, crie 3 animações, chamaremos de tile meio, tile cima e tile baixo. Em tile meio, importe aqueles frames dos tiles do meio, que consiste
início meio, fim meio, meio baixo, meio alto. Na animação tile cima, importe cima, 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 meio, cima, baixo. Na animação em baixo, importe baixo, 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 meio, baixo, cima. Importe também o seu bloco geral. Crie agora um objeto chamado verificador de 64 por 64, sprite simples. Logo depois um objeto chamado criador, sprite simples de 64 por 64. Se preferir, crie layers. Posicione como você vê na imagem. O primeiro tile deverá começar no meio, com a animação tile meio, no frame 0, que é o primeiro. Abaixo você pode copiar os tiles gerais. A sugestão é que o seu tileset se encaixe na imagem. Ele se combine, como assim são os tilesets que eu forneço. Logo posicione por cima o seu verificador. Na tela de programação Event Sheet, não é muito complicado de programar essa randomização de terreno. Contudo, se você deseja, na descrição haverá a fonte do projeto disponibilizada por um custo simbólico. Então, como funciona? Verificador, na colisão com o tile, e a animação do tile é tile cima, o que deve acontecer? Primeiro, ele vai criar os objetos gerais, que compõem mais no design do jogo. Ele vai criar um tileset geral abaixo do tile, que é 64 a posição, de Y apenas. X não vai mexer em nada, o X vai ser sempre igual aonde está o criador, o azul. E logo, criador.y mais 64. Depois ele vai criar na posição 128 do criador e depois 192 do criador. Para que serve? Isso serve para criar esses tiles. Logo após, crie um sub-evento que, se tile tenha o frame de animação igual a 0. O que vai acontecer? Vai criar um objeto tile a partir do criador, o objeto azul, criador X e criador Y. A sua animação deve ser tile cima. Por quê? Porque se o frame do tile é 0 e a sua animação é tile cima, a única animação que combina com essa posição atual é o tile cima. Tile cima com o frame 1 ou com o frame 2, mas ainda assim tile cima. Se a animação criada anterior é tile cima e o frame é 0, o seu destino é cima. E só vai se combinar com início cima, que é o 1 ou o 2. Espero que tenha entendido. Mas se o verificador percebeu que tile está no frame 1, ou seja, o tile antes do que o que vai ser criado, o que já foi criado, está no frame 1, ele vai criar um objeto em criador e vai configurar a animação para tile meio. Por quê? A programação dizia que se a animação era tile cima e o frame era 1, ele deveria mudar a animação para tile meio.
porque o destino de tile cima do frame 1 seria o destino meio. Logo, meio tem o início correto. Também tem o frame 1 o início meio. E também tem o frame 2 o início meio. Então qualquer frame da animação meio combina com o final do frame 1 da animação cima. Por sua vez, se a animação é tile cima, mas o frame é igual a 2, configure então a animação para tile baixo, logo que foi criado em criador X e criador Y. Copie todo o conteúdo, cole e mude a animação para tile meio. Logo mude para tile meio, tile baixo, tile cima. Se você verificar, tudo vai se encaixar corretamente. Se a animação é tile meio e o seu frame é o 1, por exemplo, ele mandou modificar a animação para tile baixo. Logo porque em tile meio, frame 1, o seu destino é baixo, que se encontra com a animação tile baixo. Qualquer frame do tile baixo. Copie mais uma vez e configure se a animação é tile baixo e mude para tile baixo, tile meio, tile cima. Coloque para que se for sempre em 0.1 segundos e o criador está na tela, então ele se mova a x mais 64, que foi a grade que eu usei, e o verificador também. Faça uma linha que, se o criador sobrepõe tile, o tile ajusta o seu frame de animação randomicamente de 0 a 3. Eu configurei 0 a 2 para ficar mais fácil o terreno, para ficar menos acidentado. Assim, ele vai desconsiderar a animação tile baixo. Depois a gente vai testar isso. Eu usei também um floor para que o número randomizado fique inteiro. Nesse ponto, a sua engine já funciona. A partir daqui são os comandos do caminhão. Essa programação completa está disponível, como eu disse, na descrição do vídeo. Vamos testar. Modificando o valor da randomização, o terreno ficaria ainda mais acidentado, já que ele vai incluir uma randomização dessa linha de programação, o tile baixo. Antes, ele estava só modificando tile meio e tile cima. Agora ele também vai incluir tile baixo. Não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar, passar para os seus amigos, isso ajuda muito o canal. E até a próxima!